paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez hoje, né, para a gravação do nosso resumo geral desse quarto trimestre de 2023, onde nós fomos abençoados aí com 14 lições maravilhosas. E hoje não poderia ser diferente, né? Precisamos sempre findar o trimestre com chave de ouro. E hoje o Senhor ele nos direciona aqui com esse casal abençoado, casal de amigos, ambos professores da nossa EBD aqui do Tempo 7, nosso irmão Wagner. Bom, obrigado pela sua presença. Amém. Irmão Marcela, Deus abençoe mais uma vez. Obrigado por estar aqui também conosco. Então, hoje está aqui conosco participando o casal, o irmão Wagner e a nossa irmã Marcela, para fazer aqui o resumo, o fechamento desse quarto trimestre de 2023. Eu não vou pedir para eles fazerem apresentações, né? Já são amigos nossos aqui de carteirinha, aqui desse papo da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos já partir para esse encerramento aqui, já começando com a lição de número 1. Mas antes, vamos só fazer a temática aqui do que foi esse quarto trimestre, lições bíblicas, né? Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus Cristo. E nós demos início a esse quarto trimestre com a presença aqui marcante do nosso evangelista, irmão Cléber Ordoni, ali da Secretaria do Ministério da Taubaté, ali na cidade de Tremembé, justamente ali com o pastor Jorge Antunes ali, e foi maravilhosamente explanada a lição através do nosso irmão Cléber. E hoje o nosso irmão Marcelo está incluído aqui, então eu resumo essa lição para nós, irmão Marcelo. Pode ficar à vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos muito felizes por estar aqui. Que privilégio nós tivemos neste tempo de estudar, né, a nossa revista Até os Confins da Terra. É uma proposta incrível do Senhor falando conosco, igreja. E nessa lição número 1 é esse convite da gente entender qual que foi a proposta da revista, né? Então, existe para nós que somos evangélicos, crentes, que a gente aceitou Jesus, um chamado do Senhor, que está em Marcos 16:15, que diz: "E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Esse foi o texto áureo proposto pelo Dr. Wagner Gabi, né, que foi o comentarista da revista, para esse texto áureo. E o que a gente observa nessa lição número 1, que a gente pode deixar aí de resumo, é esse convite do Senhor para nós levarmos o evangelho para toda a criatura. Mas como fazer isso? Por que fazer isso? Por que o Senhor deixou esta recomendação, né, irmão Eduardo, de decide? Como assim? A gente ouve tanto falar nesse ID, mas que ID é esse? Então, neste trimestre, nós aprendemos, desde lá do início de tudo, quando houve a criação, lá em Gênesis, Deus se relacionando com o homem, o pecado entrando, nos afastando dessa comunhão de comunicação com Ele. Vemos esse plano do Senhor Jesus, né, de Deus enviando o seu Filho Jesus para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. E mais do que isso, né, Jesus nos convidando a levar esta palavra de salvação. Então, essa revista ela nos contextualiza dentro desse porquê deste ID, né, a partir de quem e como fazer. Então, na lição número 1, a gente tem, na verdade, prática, que foi essa ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos, apontando para a sua universalidade da pregação do Evangelho. Tivemos de Jesus este apontamento. Então, houve esse rompimento dessa comunicação, mas Deus ela restabeleceu ali também através de Jesus, e mais do que isso, Jesus ele nos ensinou como fazer este ID. E quando ele cumpriu isso que nós vimos aqui na lição, né, essa obra missionária, que tem a temática Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Então, nós veremos a obra de missões que envolve toda transcultural, né, em todos os locais. E a gente vai entender, então, como fazer essa obra, considerando não só o evangelizar para que a pessoa entenda quem é Jesus e o aceite, mas mais do que isso, que a gente possa fazer discípulos, né, que eles entendam e vivam esse caminho aí do Senhor. Essa primeira lição, então, nos convida a meditar a respeito dessa universalidade da nossa responsabilidade missionária
nesse compromisso fiel com a evangelização e o discipulado no mundo. Amém. Amém? Olha só que maravilha que foi essa lição de número 1, né? Agora, irmão, você trouxe o resumo para nós, mais uma vez, abençoado. Então, vamos passar aqui para a lição de número 2, onde nós tivemos também a participação aqui marcante da nossa irmã Juliana, da nossa irmã Eva, ambas também ali da mesma congregação do irmão Kleber, pastoreado do nosso pastor Jorge Antunes ali, na cidade de Tremembé, vizinha nossa de Taubaté. Onde essa lição trouxe o nome de Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E hoje, nosso irmão, o professor irmão Wagner aqui, vai trazer o resumo dessas lições para nós. Não pode ficar à vontade. Bom, a paz do Senhor, Eduardo. Amém. Paz do Senhor, meu amor. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, reunidos. Primeiro, por falar da palavra de Deus, que é algo que a gente procura viver e aprender do Senhor. E segundo, porque eu acho que a Marcela poderia continuar da lição 2 em diante. Eu ficaria aqui só ouvindo e aproveitando. Ela dá aula para as irmãs, dá aula para os irmãos, e aqui eu tenho esse momento de comunhão com ela também. E em casa a gente acaba discutindo a lição também. Antes da aula, depois da aula. Isso é bom. E como é que foi, como é que fica, para onde que vai. Isso é bom. Então, bom que a gente faz o resumo já meio que afinados um com o outro, em sintonia. Bom, a lição 2, ela fala sobre as missões transculturais, que é a origem da natureza de Deus. Então, Deus, ele tem, por sua natureza, levar a sua palavra, que é o plano de salvação, para todos os povos. E isso começa lá com Abraão. Então, o povo de Israel tem mais ou menos 3.000 anos. Então, de Abraão até os dias de Jesus, e agora nossa era moderna, mais de 2023 anos. Ou seja, é um povo milenar, de quase 5 milênios aí. E isso está no coração de Deus. O Senhor, ele é afronteiriço, ele transpõe as fronteiras. Para ele não há limites, porque todos os povos são importantes. E nessa lição número 2, foi dito durante o nosso trimestre 3 aspectos muito importantes. Sobre a natureza missionária de nosso Deus, o amor de Deus como princípio fundamental dessa redenção, que é o plano de salvação, e, por fim, a visão bíblica, transcultural da missão. E para falar sobre isso, eu queria destacar aqui um trecho da Palavra de Deus, que está em João 17, versículo 3, que fala assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Se alguém tem dúvida do que era, ou quem não sabe ainda a vida eterna, grava aí no seu coração, João 17, versículo 3. Essa é a vida eterna. São 2 requisitos, o Deus verdadeiro e somente por Jesus Cristo. Então, o Senhor, por meio da missão, ele leva essa palavra de redenção a todas as culturas, todos os povos, etnias, lugares onde existe alguém com o coração sedento pela palavra de Deus, lá o missionário deve estar. E para cumprir esse propósito, esse processo se deu com Abraão. Então, como eu disse, Abraão foi chamado pelo Senhor, foi dito que ele seria uma grande nação, que o Senhor o abençoaria e que engrandeceria o seu nome, porque ele seria uma bênção. E ele abençoaria os que abençoarem Abraão e amaldiçoaria os que amaldiçoarem o patriarca. E em ti, ou seja, em Abraão, todas as famílias seriam benditas. E foi assim que o Senhor fez. Ele primeiro chama a Abraão, depois ele chama Israel e depois ele chama por fim a igreja, para que essa missão transcultural pudesse seguir. A natureza de Deus, ela por si só, ela é missionária, porque ela não se localiza apenas na parte geográfica lá de Abraão ou de Israel, e sim por todo o mundo. Por isso, nosso maior modelo missionário é o nosso próprio Deus, porque está no coração dele. É um atributo do Senhor, e por ser um atributo do Senhor, nós assim devemos tê-lo como modelo para fazermos de forma semelhante. O amor de Deus, ele é fundamental no plano da redenção, porque o Senhor, a todo momento, ele quer trazer para perto de si aqueles a quem ama. Nenhum outro Deus faz isso. Nenhum outro Deus faz isso. Eu costumo dizer que o cristianismo, ele é um tipo de fé, religião, que vem do religare, do latim, que aproxima o Deus daquele a quem serve, mas também aproxima o homem do seu Senhor. Nenhuma outra religião faz isso. É sempre na via vertical. E nós temos um Deus que se aproxima do homem através de Jesus, reencarnando como homem, morrendo na cruz, faz o evangelho, dito do Senhor, o cristianismo, ser todo singular nesse mundo que nós vivemos. E para poder enfatizar o que eu estou falando, nós vamos também abrir em Deuteronômio 7,
versículos 8 e 9, que fala assim: Mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez a vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e vos tirou da terra da escravidão, das garras do Faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem seus mandamentos. É assim que o Senhor faz. Ele ama, liberta, salva, cura e traz perto de si aqueles a quem ele ama. O nosso Deus, ele é um Deus missionário, porque ele, de todas as formas, sempre quis levar a redenção ao homem. Por exemplo, durante a queda do homem, durante o dilúvio e durante a eleição de um povo que deveria abençoar todos os demais. Esse povo é o povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido, sim, para ser um povo particular, uma joia dentre os povos daquela região. E lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, fala assim: Agora se ouvides a minha voz e obedeceis a minha aliança, serei como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. O 6. Vos sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, Israel, naquela época, ele se comparava com outros povos, queria templos para si, deuses para si, e o Senhor fala: não, vos separei como tesouro pessoal, nação santa. Ou seja, a visão de Deus, ela é muito íntima, um relacionamento muito pessoal com o seu povo. E traz para perto dele aqueles a quem ele ama e os trata como tesouro pessoal. E por fim, a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus. E hoje nós somos esse Israel, o novo Israel, o Israel de Deus. Que maravilha, né, queridos? Olha só, esse foi mais um resumo da lição de número 2. Deu para perceber, né? É um casal bem completo, com bastante conteúdo para nos instruir aqui, nesse breve resumo das nossas 14 lições aqui. Vamos já decorrer aqui para a lição número 3, onde que a nossa irmã Marcela vai fazer esse resumo para nós. Mas antes, nós tivemos aqui também a presença marcante, né? Nosso irmão evangelista Charles, ali da congregação do Quiririm. Lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Hoje a nossa irmã Marcela vai fazer para nós aqui o resumo. Irmã, fica à vontade. Amém. Então, aí no resumo, convido a todos a rever esse papo bíblico que foi imperdível. Entra lá no canal, assista, né? Cada um que trouxe aqui a lição pôde adentrar um pouquinho mais, aprofundar. E essa lição, ela é para a gente entender e multiplicar, né? Quando a gente estiver ali no processo de conversão, ensinando aos nossos discípulos como fazer, quem é Jesus, né? Qual que é a nossa missão na Terra. Então, essa revista ela nos convida a entender este propósito, como fazer esse ID do Senhor e ensinar as demais pessoas que elas também possam cumprir esse chamado. Então, eu convido aí a todos a reverem aí todos esses temas que foram de forma aí maravilhosas, percorrida pelos nossos irmãos. No texto da lição 3, a gente tem aqui no texto áureo: disse mais, pouco é que sejais o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa referência está em Isaías 49, versículo 6. Nossa verdade prática foi o amor de Deus para com a nação. Deve ser o mesmo objetivo que todos militam pela salvação das almas perdidas. Nós tivemos na introdução dessa lição, né, ela teve o propósito de considerar, como já foi dito aqui na lição número 2 pelo Wagner, a nação de Israel como povo escolhido. A gente precisa ter essa fotografia dessa escolha do nosso Senhor para este povo. Esse movimento missionário, então, a partir aqui traz 2 exemplos de Elias, com a experiência que ele teve com aquela viúva lá de Sarepta, e também na lição a gente vê o profeta Jonas, que ele teve aí essa missão dada por Deus lá em Nínive. Lembrando que quem enviou esses homens para fazer essa missão de levar este evangelho, de levar o ser humano a entender que o que eles estavam fazendo, no caso ali de Jonas, né, estava desagradando ao Senhor,
Então, foi o próprio Deus que enviou o seu missionário Jonas ali naquela cidade de Nínive. Ele relutou em ir, é verdade, né? Mas por que ele relutou? A gente vê aqui no tópico que ele relutou porque se tratava de um local onde as pessoas elas eram rebeldes, né? Elas prestavam idolatrias, viviam de uma forma que desagradavam o Senhor. Então, quando fala assim para o missionário que você vai levar a palavra para um lugar, a gente imagina, então eu vou lá, vai estar todo mundo de coração aberto, as pessoas vão me receber bem, vão entender, é um povo que é tranquilo. Só que não, né? Quem é missionário de verdade, ali que está aprofundado Você faz todo um suspense. Até o final a gente vai ver, né? Que vai fazer sentido isso, porque quando a gente começar a ver quão difícil quantas pessoas perdem a vida por amor deste evangelho, para levar essa palavra, são muitas pessoas perdendo a vida. Então, por isso que Jonas aqui, ele teve aquele momento de falar, Deus, para essa terra? Não, para essa terra não. Teve do caráter do ser humano que busca o Senhor, que preza o Senhor, ele não quer viver em um contexto de idolatria, de pessoas ofendendo a Deus, de pessoas com práticas tão ruins, tão ofensivas. Se nos ofende enquanto filhos de Deus, quanto mais ao nosso próprio Criador, né? Mas, contudo, nosso Deus que é misericordioso em amor, né? Compassivo, em compaixão, em graça, ele chama assim os homens e as mulheres e os missionários para levar o ID, e quando ele entra, a salvação ela chega, a oportunidade é dada e as vidas elas são transformadas. Então, aqui nessa lição 3, não vou me adentrar, como eu já falei, a gente pode ali buscar, que tem muitas outras passagens tão interessantes, mas o que a gente pode deixar aqui de mensagem, né, na conclusão? Antes da conclusão, a gente pode então identificar que Israel é um povo escolhido do Senhor, e ele demonstra esse amor para as outras nações, e a gente viu aqui o caso de Elias, lá com aquela viúva, fazendo a multiplicação ali daquele azeite, levando ali a ressurreição para o seu filho. É um poder de Deus tremendo mesmo, né? Um cenário já sem esperança, né? Eu vou morrer de fome, eu não tenho mais o que fazer. Mas um profeta do Senhor, quando ele profetiza, o milagre acontece, a ressurreição chega, o alimento chega, porque a gente vai guiado pelo Espírito Santo com o poder de Deus. E se tiver o plano do Senhor operar maravilhas e milagre, ele opera através da vida dos seus missionários. Então nós vimos aqui que este relacionamento, essa aliança de Deus com a humanidade, aqui especificamente a gente falou do Antigo Testamento. E a conclusão então vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação só para si, mas para eles proclamarem entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Isso está em Salmos 96, versículo 3. E essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões que nós vamos ver no Novo Testamento e nas próximas lições, aí pelo nosso irmão Wagner. Que maravilha, né, queridos? Vendo só? Queridos, vamos partir aqui para a lição número 4. Essa lição é especial, nós, pelo Papo de Escola Bíblica, né? Tivemos aí um problema de força maior, e essa lição ela acabou indo ao ar no momento posterior, ela não foi no momento exato, teve um problema que tivemos aqui de força maior, então, mas ela foi para o ar, e quem ministrou essa lição para nós foi o nosso pastor Rafael, ali da igreja do bairro do Piratininho, o pastor pastoreio ali, a tia dele está aí também pela sua família, né? Pastor bem completo, pastor jovem, abençoado, está fazendo um trabalho ali lindo na congregação,
do bairro do Piratininga, né? E ele falou aqui de missões transculturais no Novo Testamento. E hoje o nosso irmão Wagner está em cobrir, como o irmão Marcelo já falou, né? E trazer para nós agora o Novo Testamento, irmão. Pode ficar à vontade. Amém. Bom, meu amor já falou para mim do Novo Testamento, então agora vamos tratar de fato sobre essa parte da Bíblia, que são 27 livros e 9 autores, das quais de fato a gente vê ali o amor de Deus se revelando para o nosso tempo. O Novo Testamento, ele é muito específico, ele é uma parte da Bíblia muito rápida de se ler e também muito forte, porque tem a atuação de Jesus, a atuação do Espírito Santo e aponta a direção para a qual Deus quer que a sua igreja vá. E eu não falo apenas da igreja visível, mas principalmente da igreja invisível, daquela que será reunida para a volta de Cristo. Bom, então o tópico dessa lição, as missões transculturais do Novo Testamento. Se havia no Antigo, com certeza ainda mais no Novo. E vamos entender um pouco sobre isso. E para começarmos aqui na introdução, queria citar uma palavra de Deus que fala assim no livro de João, no capítulo 20, versículo 20 e 21. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e ao lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus, ele teve um único filho, de um único gênero, e fez dele um missionário. É isso que fala aqui o pastor Wagner Gabi, nessa lição número 4, sobre isso. Ele deu o seu filho para ser um missionário. O primeiro grande missionário do Novo Testamento. E pelo fato de Israel ter falhado no seu propósito missionário, é que Deus organizou um novo povo a partir dos mandamentos e ensinamentos de Jesus. A palavra que eu li agora é uma orientação, um incentivo para que os discípulos buscassem essa visão missionária dada por Deus. A igreja, ela de fato, ela tem essa revelação, porque foi incumbida dessa missão de ser a agência missionária do Senhor aqui na Terra. E para citar um exemplo disso, eu queria falar um pouco do missionário escocês David Livingstone. Ele foi um missionário inglês, escocês, que pregou muito no norte da África, e quando ele passava pela região da África, os africanos, eles tiveram uma grande referência desse homem de Deus, porque além dele ser um grande explorador geográfico da terra, inclusive a nascente do Rio Nilo e outras situações demarcadas no território, ele fez muitas bênçãos, muitas benfeitorias, bondade, porque ele também era médico. Então ele atuou como missionário de fato naquela região. E passado algum tempo depois, quando outras missões foram à África, e os missionários pregando a palavra de Deus, pregando Jesus, Jesus já passou aqui, esse homem do qual você prega já esteve por aqui. E aí a referência desse homem de Deus como missionário foi tão forte que eles pensaram até que ele fosse o próprio Jesus, os africanos daquele território, de todos aqueles países do norte da África. Então, ou seja, a palavra de Deus revelada, ela de fato, para nós, desde o Novo Testamento, como uma fonte missionária, uma orientação de Deus para os nossos tempos. A Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. O nosso Deus, ele é missionário. O Senhor poderia ter feito o plano da redenção e ter parado na ressurreição. Mas não. Dali em diante, começa a busca do Senhor pelo nosso coração. Porque ele apresenta o plano e depois nos convida a participar desse plano. Ele faz a festa e nos convida a participar da festa. E como é dito, né, nessa lição aqui, o Novo Testamento ele é formado por cartas, epístolas, e cada uma delas tem uma característica especial para que a gente possa entender a natureza de Deus. Os evangelhos, eles têm uma inspiração divina através do Espírito Santo, para que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. E não por acaso, todos os evangelhos eles são concluídos com a grande comissão, ou seja, um chamamento, um convite para que todos nós possamos pregar a palavra de Deus, convidar aqueles a quem a gente ama, aqueles a quem a gente não conhece, a experimentarem um pouco desse amor. Nesse sentido, temos aqui vários exemplos para nós encerrarmos essa lição de número 4. Filipe, por exemplo, ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Atualmente, onde tem a guerra, Israel contra o Hamas, naquele território, Filipe encontrou o eunuco, que estava indo para a Etiópia, ministro da fazenda da rainha. E ali ele evangelizou esse homem, ele se converteu, e a igreja que está na Etiópia é fundada por esse homem. E não só isso, Pedro também, ele foi um grande missionário
que dirigiu a palavra de Deus para todas as pessoas, independente da nacionalidade. Depois nós tivemos Paulo e Barnabé em Atos. Paulo tido como apóstolo de gentios e Barnabé que foi separado com ele para que pela primeira vez, lá em Atos, no capítulo 11, as pessoas reconhecessem aqueles discípulos como cristãos. A igreja de Antioquia. Fique conosco, não saia daí. Na lição 12 falaremos um pouco sobre o que foi a igreja de Antioquia. Fique conosco. E todas as cartas que nós tivemos no Antigo Testamento, aos Romanos, Efésios, Timóteo, Tito, a carta em Hebreus, onde revela que o Novo Testamento, por Jesus, é uma nova aliança ainda melhor. E, por fim, a gente tem o Apocalipse. O Apocalipse, ele tem as igrejas missionárias, onde aponta para nós, como igreja reunida, a igreja invisível, onde nós estaremos na escatologia no futuro. O tempo de hoje revela, sim, onde Deus quer que nós cheguemos. Que maravilha, né? Quão fantástico que é ouvir esse casal dar esse resumo para nós aqui. A gente começa a recordar das lições dos irmãos que já passaram por aqui e a gente vai vendo que a palavra ela se cumpre, ela se renova todas as vezes que nós abrimos essa Bíblia, né? Esse livro sagrado. É muita bênção. Vamos caminhar para os versículos, irmão Marcelo? Opa, Essa lição, nós tivemos aqui a participação do nosso evangelista, irmão Paulo de Souza, né? Ali da nossa congregação da Vila São José, hoje pastoreada pelo nosso primeiro vice-presidente, o pastor Vanderlei, está ali pastoreando. E o nosso irmão Paulo trouxe aqui um ensinamento fantástico. E hoje, irmão Marcelo, está incumbido de colocar para nós como que foi essa lição através desse resumo. Pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Irmão Paulo a gente conhece. A gente já foi da Vila São José. A gente conhece ele, a família dele é uma bênção, né? A Eide, seus filhos. Estamos aqui, ele falou. Ele falou? Ele é uma bênção. E agora estamos fazendo menção dele e da família dele. Deus abençoe. Ele, e assim, é um desafio, né? Depois do professor Paulo, a gente comentar. Não visita não, deixa só essa parte aqui. E ele vai assistir, viu? Então, ai meu Deus. Ele vai assistir. Bom, essa lição número 5 é uma lição muito linda, porque ela fala da nossa perspectiva pentecostal, né, de missões, mas ela fala da nossa identidade, quem nós somos no Senhor, como é que nós podemos fazer para seguir este chamado da missão do Evangelho. Então, me remete, quando eu li o tema e estudei novamente, eu falei, é a minha identidade, porque eu sou evangélica, eu sou cristã e eu sou pentecostal. E aí eu pergunto para vocês são pentecostais? Somos pentecostais. Né? Nossa, tem uma aqui na câmera, aqui, né? Nos bastidores, né? Somos pentecostais, não é isso? E quão maravilhoso é ser pentecostal, e a gente vai ver isso, né? Que aqui, né, no texto áureo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Né? Somos a identidade do Senhor, nós temos Ele na nossa vida e por Ele nós vamos levar esse evangelho até os confins da terra. A verdade prática diz: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar na igreja da atualidade. Então, a nossa dependência de trabalhar o nosso crescimento na obra e levar este evangelho nessa dependência do Espírito Santo, é isso que a gente vai ver aqui. Houve ali um marco, né? Jesus caminhava com os seus, né? Então Wagner trouxe Deus missionário, o próprio Deus. Eu acho tão lindo, eu fico pensando, né? Deus falava com Moisés, mostrava o caminho, era Deus. Deus falava com Adão e Eva, era Deus que falava. Ele mostrava o caminho para o seu povo. Ele era missionário conduzindo aquele povo. Deus. Eu fico pensando, a pessoa vinha do céu, não é Deus falando comigo, me dando um direcionamento do que eu tenho que fazer. Eles recebiam essa orientação de Deus, né, como missionário. E aí, mas aí o povo ouvindo Deus, mar abre, mar vermelho abre, vem a peste, tudo acontece, e aí o povo ainda consegue pecar, se afastar, não tá ali com seu coração convertido realmente ali para o Senhor.
E aí o que Deus faz? Espera aí, eu estou falando que dá para viver na terra sendo santo como eu sou santo, então eu vou enviar o meu filho Jesus para poder provar isso. E ele envia, além de Jesus nos salvar, ele nos dá esse exemplo de que é possível viver nessa terra sendo santo. E ele faz essa passagem aqui, Jesus, né, de forma linda e tão maravilhosa, que quando a gente vê a vida dele, tudo que ele viveu sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele nos impacta com tanta sabedoria, discernimento para lidar com tantas coisas. E o amor dele de levar o evangelho no tempo certo, da forma certa. Mas aí Jesus, ele morreu, né? Teve ali o momento dele de terra, 100% homem, e aí ele morreu. Mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele mostra, ele volta e fala, olha aqui o meu corpo glorificado. Eu estou indo, mas eu vou preparar o céu, a morada de glória, para que vocês também alcancem. Vocês entenderam qual que é o plano do meu Pai? Eu vim aqui na terra para mostrar. Então, Jesus mostra visualmente, né, fisicamente. Chega ali o momento dele ir junto do Pai. Mas ele falou, eu não vou deixar vocês só. Eu vou descer sobre vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para poder conduzir vocês nessa continuidade dessa missão. Então, ali naquele momento de Atos, quando a gente vê o batismo com Pentecoste, quando chega aquele batismo, que Jesus já não estava mais, mas ele não deixou o seu povo só, né? Então ele batiza ali, existe aquele momento do povo sendo batizado com o Espírito Santo. E esse batismo, ele nos atinge hoje. Por isso, fala da nossa identidade. Nós somos evangélicos e nós somos pentecostais, porque nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, não só acreditamos como nós vivenciamos esse batismo com o Espírito Santo. E essa lição, dentro dessa perspectiva, por que eles foram batizados com o Espírito Santo? Eles foram batizados para poder sentir Deus ali, né? Jesus ali com eles, mas para que eles também tivessem discernimento e sabedoria para continuar proclamando este evangelho, levando até os confins da terra, né? Então eles fazem isso. Então o Espírito Santo dirige, conduz, aqui diz, na parte 13, ele enfatiza a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal. Ele tem a função de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Né? Então é uma tarefa exclusiva do Espírito Santo. Ele nos conduz. Ele conduz aqui o irmão Eduardo para ter este amor por esta obra, para fazer essa gravação, para poder chegar até os confins da terra. Ele coloca este amor ao ler essa palavra, para que a gente se sinta que a presença dele, a vontade de pregar isso com amor, de falar isso com amor, para que outras pessoas elas possam ser alcançadas. Então, nessa lição número 5, a gente viu aí um pouco dessa perspectiva pentecostal, desse amor do Senhor, entendendo qual é a nossa identidade em Cristo. A conclusão foi: todo projeto missionário na igreja deve levar em conta a dependência do Espírito Santo para dirigir o início, o meio e o final de cada projeto. Amém. Que maravilha, né, queridos? Então, você, mais uma vez, você entendeu, né, que nós somos um povo pentecostal. Essa é muita bênção de Deus. Eles vão caminhando aqui para a lição número 6. Nós tivemos aqui, tratando do assunto que é orando, contribuindo e fazendo missões. Quem comentou essa aula conosco aqui por inteira foi o presbítero irmão Zé Carlos Carver, ali da nossa congregação da Independência, ele pastoreado pelo nosso pastor Lázaro, e foi uma bênção também essa lição. E hoje está aqui a incumbência de trazer para nós aí, Deus sobre essa lição, o nosso irmão Wagner. Fique à vontade, meu querido. Amém. Então, cada um de nós aqui pode escolher que direção quer tomar. Ou orar, ou contribuir, ou fazer. É um privilégio participar do Evangelho. Isso. O Evangelho não é só de assistência, ele também é de fazer, é de participação. Eu acredito que a palavra de Deus, quando foi inspirada, quando o próprio Senhor ele começou a revelar o seu plano de salvação, ele falou assim: meus filhos não vão ficar só vendo. Eu quero que eles participem, porque o meu filho fez, morreu, ressuscitou, instruiu, e isso não pode ficar só na assistência.
é um privilégio participar também. A verdade prática fala assim, nem todos são chamados para o campo missionário, verdade. Mas também tem outra verdade. Mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. E quando a gente fala em contribuir, não é só financeiramente, é também orando, é indo, estando no campo, na linha de frente, mas também a retaguarda. Todos nós somos importantes. É por isso que a igreja é chamada de corpo. Porque por sermos um corpo, a dor e a alegria do meu irmão também é minha. E a vitória do missionário também é minha vitória. Porque, como eu falei, dentro desse trimestre, nós estamos tratando da igreja invisível, daqueles que se convertem, que eu jamais vou conhecer aqui, mas conhecerei lá. Então, que os missionários possam semear com a minha ajuda, seja orando, contribuindo ou indo. Então, a lição número 6, o nosso objetivo é demonstrar a importância da oração, pontuar as bênçãos que contribuem para as missões e refletir sobre essa vocação missionária. Bom, o próprio Senhor, ele fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, é um mandamento do Senhor. Nós possamos seguir pregando esse evangelho a todos aqueles que precisarem ouvir essa palavra de salvação. E, diferentemente de outras ações sociais, médicas, ONGs, terceiro setor, a igreja não é apenas uma instituição, não é apenas uma organização, ela é um organismo. E por ser um organismo, ela é vivo. E por ser vivo, como falou a Marcela, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, as portas, elas se abrem não por mãos humanas, mas pelas mãos do próprio Senhor, pela ação do Espírito Santo. Então, a obra missionária tem que ser feita baseada na oração, porque o Senhor, ele prepara terrenos, ele prepara a cultura, ele prepara pessoas para que possam ser instrumentos em ajudar os missionários e a igreja local ao enviar esses missionários para o campo. E por isso que Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 19, ele fala assim, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho. O Evangelho é um mistério para aqueles que ainda não ouviram, mas será revelado pelas bocas, palavras, mãos e pés daqueles que estão no campo missionário. E esse missionário, ele precisa estar revestido pela oração da igreja. De duas formas, a igreja intercedendo por eles, devemos interceder pela proteção e segurança diante dos perigos que eles enfrentam, porque nós não sabemos. Porque a igreja, ela combate uma batalha na qual o inimigo está posto no terreno. Não é que a igreja vai chegar e o inimigo vai se posicionar. Não, o inimigo já está no terreno, porque o mundo já é maligno. E a igreja vem avançando, avançando e avançando para levar essa palavra ao maior número de pessoas possíveis, e o inimigo está ali para refrear a igreja, mas não consegue porque o Senhor é maior. Maravilha. O Senhor é maior. Então, a igreja ela precisa interceder, despertar, e um grande líder missionário ele falou assim, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes poriam em pé na evangelização. Aquilo que está no nosso coração é o que a gente ora, e o Senhor concede. Não há nada que o Senhor não possa conceder que nós não busquemos. Bom, e o Senhor também ordenou que nós pregássemos, vivêssemos o Evangelho. E assim ele vai fazendo. Lá em Filipenses, fala o seguinte, vou ler aqui para a igreja. Em Filipenses, capítulo 4, fala assim, Paulo falando, né? Sabei, ó Filipenses, que durante os nossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Não que eu esteja à procura de oferta, mas busco preferencialmente o bem que pode ser acreditado à vossa conta. Então, nós podemos orar e também podemos contribuir, entrando na segunda função em que todo crente pode fazer na obra missionária, orar e contribuir. Isso é um privilégio, contribuir com a chamada é um privilégio. E por falar em chamada, nós devemos entender que essa chamada é para todo crente. O pastor Helder Mackay, ele aponta 9 fatores pelos quais a igreja não evangeliza. Vou falar apenas um, que é o primeiro. A igreja entende, por vezes, que o evangelismo, que a missiologia, que as missões, é um ato profissional. O que eu quero dizer isso? É para os pastores. É para aqueles chamados e titulados pelos homens. Não. A missão, o ato missionário, é um chamamento de Deus para todo aquele que nele crê, que possa falar do seu amor. Não é um ato profissional.
é um ato geral, eclesiástico da igreja, e todo crente deve estar pronto a ser enviado pela sua igreja local. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada é para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo, pelo próprio Deus. E qual que é o perfil do vocacionado? Ser escolhido, não ser recém-convertido, reconhecido pela igreja local e aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, transculturalmente e assim por diante. E por fim, nós concluímos que existem 3 modalidades da qual a obra missionária pode ser feita: orar, contribuir e ir. 3 vertentes nas quais a igreja se posiciona para cumprir o ID de Jesus. Amém, Jesus. Olha só que maravilha. Então, hoje essa lei não há mais desculpa, né? Então, hoje eu posso orar, eu posso contribuir e também eu posso fazer missões. Não precisa atravessar fronteiras, não. Comece fazendo missões no seu lar. Comece fazendo missões na sua família, no seu local de trabalho, estudos, ou seja, em todos os lugares onde você for, quando você colocar a planta dos seus pés, seja você também um missionário. E olha que interessante que essa lição de número 7, hein? Ela vai falar para nós agora a responsabilidade da igreja para com os missionários. Presta bem atenção no resumo que a nossa irmã Marcela vai fazer para você. Essa aula foi magnífica. Aqui com o nosso irmão Onofre, né? Ali da Flor do Campo, bairro de Tremembé ali, pastoreada essa congregação pelo nosso pastor João Pupinho. E foi tremenda essa lição. Um jovem irmão Onofre aqui, mas ele trouxe grandes ensinamentos para nós. O irmão Marcelo vai fazer o resumo aí. Responsabilidade da igreja para com os nossos missionários. Não, pode ficar à vontade. Mas realmente, esse tema da lição número 7, a revista como um todo, né? Porque a gente está entendendo que Deus ordena, entendendo que Jesus nos deixou como modelo, entendendo que nós temos o Espírito Santo, mas não dá para fazer de qualquer forma, né? A gente hoje, principalmente nos dias de hoje, dá para as coisas serem planejadas, organizadas, mediadas e assessoradas, cuidadas, né? Então, estudar essa lição nos dá uma responsabilidade, uma visão de como fazer, né? Não fazer de qualquer forma, mas fazer da melhor forma, porque é para o Senhor, entendendo que quem está lá fazendo a missão é um irmão, uma irmã nossa, né? É um membro da nossa família, alguém que Deus separou e enviou para um outro lugar, saiu da sua parentela, da sua cidade, do seu conforto, para poder levar o evangelho para uma área que foi demonstrada uma necessidade desse evangelho ser expandido. Então a gente tem que ver com amor essa lição e entender um pouco qual é essa necessidade dos nossos missionários lá. Como que a gente pode planejar para que ele possa ter uma vida lá estável, com uma cobertura espiritual e em todos os outros sentidos. Esse é o convite da lição número 7, né? Ela diz que a vida no campo do missionário ela é desafiadora e exaustiva, e que ela é difícil sim, né? Então é por conta desses aspectos que eu acabei de mencionar. Então no textual diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A gente quer agradar tantas pessoas, né? Que bom, temos que agradar mesmo. Mas e os nossos irmãos? E a nossa família, né, irmão? Senti que você quer dar uma ajuda aí nesse tema, nessa parte aí. Pode falar, irmão, me ajuda aí. Mas não é isso, né, irmão Eduardo? Precisamos trabalhar bem esse lado, né? Zelar pelos nossos. Zelar pelos nossos. Quando a gente tiver essa visão e essa corresponsabilidade, eu acredito que vai fluir melhor. A missão que ele tem a desenvolver lá vai fluir melhor, ele vai estar sentindo melhor para desenvolver e a gente podendo dar esse suporte de alguma forma. Então, aqui na Verdade Prática diz, é papel da igreja se responsabilizar integralmente com o cuidado dos missionários. Mas o que é cuidado integral? Na área espiritual, na área física, na área social, no seu acompanhamento enquanto pastor, lá e as suas demandas no campo, com muito amor e respeito, para que ele possa justamente superar essas dificuldades que a gente já imagina que estar fora da sua pátria.
uma agenda voltada para o missionário. Então, eu preciso olhar ele nessa integridade. Aqui diz no item 2, no 2 item 2, uma agenda quando a volta dele. Esse missionário, ele vai ter umas férias? Qual que é o momento dele para retornar para estar junto com os seus? Quando ele retorna para essas férias, eu preciso ajudá-lo também na questão de ele aproveitar para fazer as visitas que ele precisa, nas suas consultas e tratamentos médicos, odontológicos, tem um momento de lazer, de descanso e se preparar administrativamente, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida ministerial. Então, ele vem com propósito de ser acolhido pela igreja, pelos seus, né, dos seus familiares, mas também sair daqui cuidado. E agora sim, já consegui dar conta das minhas demandas pessoais, de ser acolhido, estou me preparando para retornar lá para o meu campo. Então, a responsabilidade, a igreja ela tem que ter uma consciência bíblica que o objetivo do missionário e a formação dele de forma integral. Ele é um obreiro, né? Então, ele é orientado pelo pastor da sua igreja e enviado a fazer essa obra missionária conforme a visão do Espírito Santo que a igreja concede. Então, é dever. Em contrapartida, o que o missionário faz? Ele envia um relatório para o pastor, ele diz como é que está sendo lá, quais foram as conquistas, né, dentro do propósito que foi colocado. E o autor aqui, nessa responsabilidade da igreja com eles, ele enfatiza muito a questão da comunicação, que é importante essa comunicação constante com o missionário. Ele está lá, Deus abençoe, estou orando, né? Estou orando e estou jejuando, Deus abençoe. Também vamos orar e jejuar, mas essa comunicação, o que está acontecendo aí no Brasil? Está fazendo qual campanha? Eu acho que essa campanha dá certo aqui também. O papo bíblico, eu acho que dá para fazer essa comunicação, da gente poder ter essas trocas, faz com que ele se sinta mais seguro, enfim, direcionado dentro de uma demanda, de uma dificuldade que ele tenha. Então, ele sugere que ele ligue, mande e-mail. Hoje em dia tem videochamada, tem tanta coisa. E, para finalizar, eu não vou entrar muito na parte do orar e jejuar, que aqui também fala, porque o nosso irmão acabou de falar, né? Nosso irmão Wagner, aí, meu amor, meu amor, nosso marido. Então, na conclusão, essa semana nos convida a cuidar dos nossos missionários. Há muitas formas de fazer isso: orando, planejando as ações eficientes, comunicando as necessidades do campo, elaborando campanhas de auxílio, né? E assumindo a responsabilidade desse missionário. Amém. Maravilha, né, queridos? Pessoal, então há uma grande responsabilidade da igreja para com o missionário. Não só quando ele está no campo, mas caso ele precisar retornar novamente para a sua pátria, um período de férias, ou até mesmo aí, a gente não se aposenta, né? Até o irmão Noff, ele falou isso, né? Ele retornando do campo na sua aposentadoria, embora que ele não se aposenta, mas que essa igreja que o enviou esteja de braços abertos para recebê-lo e auxiliar naquilo que for necessário. Como a irmã Marcela bem falou aqui, o acolhimento. Querido, é tão bom sermos acolhidos, né? Extraordinário. Caminhando aqui já para a lição de número 8, essa lição ela foi fantástica. Foi com o nosso pastor Alessandro, né? Ele está ali no Parque São Luís, e foi tremendo. Ele é realmente a pessoa do pastor Alessandro, ele se encaixou no tema dessa lição: missionários, fazedores de tenda. Ele tem um programa de evangelismo fantástico, com o Moody, né? E ele faz cada trabalho abençoado aqui na nossa região. E não é somente de você cuidar dos necessitados com a cesta básica, não. É de você auxiliar ele na falta de um recurso financeiro para pagamento de uma conta de luz, uma conta de água, compra de remédios para os necessitados, fraldas geriátricas. Assim, foi uma lição aqui maravilhosa. Sem contar que o nosso pastor Alessandro, ele é teólogo, formado, escritor e autor de livros. Também é o irmão Marcelo, né?
escritores de livros aí, fomos abençoados com os livros dela. Extraordinário. Que livro que a senhora deu a menina que quer salvar o mundo? Acho que ela disse ele umas 2 vezes. Ah, que bom que ela gostou, que bom. E hoje o nosso irmão Wagner está incumbido de fazer o resumo dessa lição. Pode ficar à vontade. Irmão Eduardo, o pastor Wagner Gabi, ele foi muito feliz de escrever essas 14 lições, porque é um curso de missiologia completo. Ele é conciso, completo. Pode pegar essa revista aqui para o missionário, ó. Seja feliz, Deus vai te abençoar. Amém. Aqui está tudo o que ele precisa saber. E essa lição número 8, ele foi muito criativo em criar essa lição específica, porque ele vem falando do Antigo, do Novo Testamento, do que o cristão precisa fazer, da obrigação da igreja para com o missionário, e ele trata especificamente do missionário lá no campo. Sim. Contrariando até uma prática tradicional de que o missionário ele é sustentado pela igreja no campo. A gente vai entender hoje, nesse resumo aqui, que essa é uma modalidade, mas que com os tempos atuais criou-se outra, que é inclusive os fazedores de tendas. O fazedor de tenda é uma expressão mundial. Existem várias ONGs, organizações missionárias que usam esse título, esse tema, para identificar os missionários que usam da sua vocação profissional para se manterem no campo missionário. Graças a Deus pela minha profissão, e a minha esposa me acompanhou nisso, ela me acompanha em tudo que eu faço. Tem sempre a bênção, tem o concórdia, tem sempre o acordo, a aliança, e ela é muito fiel com relação a isso, ela entende. Pela minha profissão, eu pude conhecer outros estados. Então, eu também me enquadro um pouco nessa lição 8 aqui, porque a gente pôde fazer uma obra missionária em Manaus, né? Estávamos lá, cooperando na nossa igreja, mas também servindo ao Senhor lá naquela cidade. Isso foi muito bonito para a gente naquele tempo. Então, diferente do que a gente imagina com relação ao tema da lição, não há conflito entre a vida profissional e o chamado missionário. Não há conflito, até porque se tudo que nós somos e temos hoje é porque o Senhor antes nos deu e planejou para nós, desde o ventre de nossa mãe, habilidades e capacidades. E nada melhor do que usar essas habilidades e capacidades no chamado missionário. E quando o Senhor, né, ele chama Paulo, especificamente, que é o grande personagem aqui dessa lição número 8, e ele se faz ser um fazedor de tendas, o Senhor está comunicando uma prática antiga do povo hebreu para os judeus dispersos, os gentios e os transculturais daquela época. Porque a tenda era um local, um artefato muito peculiar aos povos, principalmente na região do Oriente Médio, por causa do deserto. Isso vem lá de Abraão. Então, a tenda ela era feita, né, normalmente em couro, mas também trabalhada em pelo de cabra. E o que é mais normal. Imagino que Paulo ele deve ter aprendido a profissão muito cedo, como todo menino judeu aprende, e acredito que as tendas que ele faziam eram de pelo de cabra, por ser mais fácil até as confecções. Diferente, talvez, de Áquila e Priscila, que eram um casal companheiro de Paulo. Inclusive, lá em Manaus, os nossos pastores eles nos tratavam assim, de Áquila e Priscila, por a gente estar tão junto com eles na obra. Né? Você lembra disso, né? Esse apelido. Esse era o nosso período lá, revelando aqui em primeira mão. Em primeira mão. Então, eu imagino que Áquila e Priscila, eles trabalhavam as tendas em couro e Paulo fazia de lã. E como eu disse lá de Abraão, né? Então, assim, imagine só. A tenda, quando ela é feita pelo pelo da cabra, quando o deserto está úmido, é sinal que vai chover. Essa lã, ela se incha e você não consegue ver o céu e se protege da chuva. Então, imagina Abraão olhando para aquela noite estrelada, no calor, e vendo ali os vazios da tenda, olhando para o céu, e Deus chama ele, sai da tenda, olha para o céu de verdade, olha para o céu que eu vou te fazer ver. E assim como as estrelas do céu, você também, as areias do mar, serão as multidões que virão após ti. Ele passou o tempo todo olhando para a tenda, mas o Senhor queria que ele visse mais alto do que apenas aqueles pequenos orifícios em que a lã permite que ele visse a luz das estrelas. E ao contrário também, quando há muito calor, a lã se dilata e toda a ventilação entra na tenda. Então era muito normal os hebreus, os beduínos, o povo daquela época viver em tendas. Tanto é que tem a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, especificamente quando o povo sai do Egito. Então Deus usa uma profissão, uma vocação de Paulo para falar do seu amor a todas as nações, justamente porque já havia essa cultura da época. Então Deus ele estende o céu como uma cortina.
da mesma forma que ele mostra o povo na tenda e fora dela também para aquilo que ele iria fazer. Bom, Paulo, ele tinha de fato 3 opções para receber as ofertas no campo missionário. Primeiro, cobrar como itinerante, como pregador, como muitos líderes religiosos faziam naquela época, ele poderia cobrar. Isso era inclusive um costume cristão judaico da época. Era necessário que se fizesse isso. O Senhor instituiu essa lei, essa regra, mas Paulo não fazia assim. A segunda forma que Paulo poderia receber as ofertas era das igrejas, nas quais ele fundou e das quais ele era enviado, de igrejas também amigos. E o terceiro ponto da qual ele sustentava é a lição número 8. Ele mesmo sustentava a si, justamente para poder levar esse evangelho. E Paulo tinha uma ética nisso. Ele não aceitava ofertas, não aceitava recursos daqueles a quem ele não havia ainda evangelizado, daqueles a qual ainda não era igreja. Então, só depois que a pessoa se convertia, passava a ser igreja e passava a fazer parte da obra missionária, é que ela poderia ajudar Paulo nessa missão das viagens missionárias que ele fez. Bom, Paulo era assim, fazedor de tenda, e é muito importante essa lição, porque tem países no mundo em que não aceitam os cristãos, não aceitam pastores, não aceitam os missionários. Isso aí, vocês fiquem tranquilos, porque nós iremos tratar na lição de número 10. Né? A gente vai dando spoilers aqui, porque eu falo que essa lição desse trimestre é um pequeno manual de missiologia. Então, as lições são intercaladas. Na lição de número 10, a gente vai falar da janela 1040, onde especificamente os fazendores de tenda, eles têm um acesso muito livre e conseguem adentrar a esses países, na janela 1040. Nesse sentido, a maior força missionária do mundo é formada pelos profissionais, empreendedores, estudantes e pessoas que têm essa vocação de trabalhar. E o Senhor, ele sabe a soberana vocação de cada um, porque Deus chama. Ele chama justamente para que tudo que nós façamos para a glória de Deus. Se eu tenho um dom, se eu tenho uma vocação, que eu faça para a glória de Deus. Se você tocar um instrumento, eu posso ser um fazedor de tendas transcultural. Se eu sou um médico, se eu sou um psicólogo, eu posso ser também um fazedor de tenda transcultural. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual desse fazedor de tendas. Porque, de fato, abaixo da vocação dele está a vocação missionária. As duas não se opõem, elas se completam. E assim o Senhor ele conta conosco para fazer essa grande obra. Maravilha, gente. Muito ensinamento, apenas um resumo, hein? Sabe o que é o triste tudo isso aqui? É que o nosso tempo é muito escasso, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui ainda. Mas o nosso tempo é muito escasso. É verdade. Vamos caminhando para essa número 9, então, Marcelo? Vamos. Nós tivemos aqui a presença também marcante da nossa irmã e professora, da nossa irmã Alessandra, do tempo 7. Ela trouxe aqui a igreja sustento para os nossos missionários. Eu acho que foi uma lição muito fantástica gravar com a irmã Alessandra, porque ela é bem prática. Ela é bem prática e sustenta a gente naquilo para colocar aqui para nós. Ela foi bem objetiva e foi uma aula muito, muito alegre. Então, você vê aquela foto aí, do ele sorrindo, foi muito marcante. Fique à vontade, Ana. Pessoa que é mais administrativa, né? Consegue ser mais objetiva, né? O pastor chama por resumo da área humana, né? A gente fica aqui. Ai, pastor. Então, essa lição, na verdade, ela é um pouco complementa da lição 7, que foi aquela que a gente comentou agora há pouco. Então, realmente, a gente consegue sintetizar bastante, porque a gente já falou desse planejamento que a igreja deve ter com o seu missionário, de toda a assistência que a igreja deve transmitir a este missionário. Então, é uma lição prática, é uma lição que convida a gente a se responsabilizar de fato com a parte do sustento deste missionário. Então, aqui no texto áureo, no versículo de Filipenses 4,19, diz que o amor de Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Né? Então, o sustento do missionário é um investimento espiritual que Deus acredita a todos nós sermos doadores. Falar do assunto financeiro, do sustento financeiro, devia ser algo alegre, devia ser algo prazeroso. Quando eu sei que a minha oferta, que o Senhor tem me dado um fôlego de vida, que Ele tem me dado um sustento, que Ele tem me dado uma condição, e que essa condição é para a glória dEle, e quando eu pego essa minha condição
e oferto isso para a obra do Senhor e para aqueles que estão fazendo a obra dele, isso deveria nos remeter a uma alegria incrível, porque o Senhor ele pode contar conosco na nossa totalidade, né? Então, quando eu acho que eu tenho meus dons e talentos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha renda da minha casa, né? Que o Senhor tem nos sustentado com pão de cada dia, que não nos tem nos faltado. Quando eu acho que isso é só para eu viver a minha vida, é um pouco de egoísmo, né? A gente não, a gente foge um pouco desse chamado do Senhor, de entregar para Ele e ajudar realmente aqueles que necessitam, aqueles que precisam e de aqueles que estão desenvolvendo a sua obra. Paulo aqui, o Wagner, né, meu amor, trouxe para a gente essa parte falando um pouquinho de Paulo, e é verdade, essa lição traz também o exemplo de Paulo, porque Paulo ele teve ali a igreja de Filipos um exemplo de generosidade missionária, né? Era uma igreja exemplo, que bom que ele tinha essas igrejas exemplo, mas ali na igreja de Corinto já não foi tão assim, né? Ele teve que precisou ter uma intervenção, ele tinha que explicar aquela questão daquelas atividades que eles tinham que exercer. Então, essa missão, essas missões, nós estamos falando aqui de forma bem aberta, porque precisa, né? Queria Deus que a gente tivesse somente com as igrejas todas igual Filipos, ali em Filipos, ali generosas e abundantes nas suas ofertas, mas não é a realidade, infelizmente, né? Então é um chamado de Deus para dizer que os nossos missionários eles precisam dessa assistência. Então conclui a lição. Considere a responsabilidade que nós temos em ofertarmos por causa das missões. Informamos voluntariamente, né, os nossos departamentos de missões da nossa igreja e devemos observar essas necessidades financeiras e ajudar os nossos missionários. Amém. Maravilha, né, queridos? Isso, né? Agora caminhamos para a lição número 10, como o irmão Wagner falou, né? Agora, o desafio da janela 1040. Tivemos aqui a participação do nosso pastor, amigo aí de uma longa data, pastor Flávio, né? Também ali cooperando hoje, auxiliando, melhor dizendo, o nosso pastor Vanderlei na Vila São José, né? Chegaram a convidar com ele também ou não? Não, mas eu fiz teologia com ele. Amém. Eu conheço o Flávio. Flavinho é uma benção. Bastante conhecimento. Teólogo também, viu, queridos? Tem bastante conhecimento. E hoje está aqui o nosso convidado. Eu pedi de trazer todo esse resumo para nós aqui. Fique à vontade. Bom, então, como eu disse, voltamos, né? Lição 10 chegou. Então, você que estava aí aguardando sobre a lição 10, a janela 1040, vamos abrir essa janela. Amém. Vamos entender o porquê 1040. E já começando de forma bem prática, né? 1040, o 10 e o 40, ele significa com relação às linhas do Equador, né? Os trópicos. Então, a marcação 10 graus acima do Equador e 40 graus acima do Equador. Ele corresponde praticamente o norte da África até o leste da Ásia, pegando todo o Oriente Médio. 67 nações, 2/3 do mundo, onde a maior parte das religiões ali pregadas nesse espaço territorial é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, 2/3 da população mundial. Quando eu olho isso aqui, irmão Eduardo, eu vejo como um celeiro de oportunidade. Eu não enxergo como dificuldade, eu não vejo como porta, eu vejo como janela. E eu vejo como oportunidade. Oportunidade para que o evangelho possa seguir a essas pessoas. Então, como Paulo, né, a gente falou na lição de número 8, ele era um fazedor de tendas, é exatamente aqui nessa janela que entram os missionários fazedores de tenda. Porque os pastores, igrejas cristãs, eles não têm acesso, mas os fazedores de tenda têm. Então, é assim que funciona aqui nessa janela. Então, a expectativa da lição número 10 é a gente conceituar a janela, pontuar os principais desafios e elencar estratégias para que nós possamos pregar o evangelho também nesse espaço territorial, nessas linhas acima do Equador, que é a janela 1040. É uma verdadeira batalha espiritual a gente pregar nessas janelas, justamente pelas religiões ali praticadas. E são os países, são locais onde eles têm problemas sociais gravíssimos e são muito fechados ao evangelho. E
Isso só me faz convencer de que eu estou no caminho certo. Meu coração arde por Jesus. A minha decisão foi a mais certa. Porque onde o evangelho chega, ele muda inclusive a sociedade, ele muda o país. O evangelho do Senhor, ele traz o amor, ele traz o cuidar do próximo, ele traz também a prosperidade. E esses locais onde o evangelho não existe são pessoas que têm muita demanda social, muitas vulnerabilidades espirituais e sociais. O evangelho ele vem justamente para trazer uma novidade de vida, vida em abundância e paz que excede todo entendimento. Nessa perspectiva, é importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha, o enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Bom, quais são os principais desafios na Janela 1040? Primeiro, são cidades com muita gente. Todas as cidades aqui que nós falamos, elas têm mais de 1 milhão de habitantes. Taubaté tem 300 mil, quase 400. Então, é pelo menos 4 vezes maior que Taubaté, a menor cidade da Janela 1040. Então, requer-se muitos missionários preparados, experimentados para pregar nessa janela. Qual o segundo desafio? São regiões onde as pessoas são enfermas, vítimas de guerras, calamidades e impossibilidades de conhecer o poder do Evangelho. E qual o terceiro impedimento, o desafio dessa janela? É que, nesse lugar, as pessoas são necessitadas financeiramente. Então, além de se pregar o Evangelho, a obra social é muito importante, justamente para que essas portas possam ser abertas. Quais são as estratégias que a gente pode fazer para pregar nessas regiões? Orar para que nossos corações e os corações do povo que lá está fiquem sensível à palavra do Evangelho, ação social e ação médica missionária. Foram aqui 3 estratégias que o pastor Wagner Gabi, comentarista da lição, ele colocou. Eu vou contar aqui uma história bem rápida. Eu tenho um companheiro que trabalha comigo, ele foi chamado para a missão de paz no Haiti. E você acredita que ele foi escolhido porque ele é palhaço? Não. Ele foi escolhido porque ele é palhaço. A Marcela também teve no Haiti, missão de paz, então ela vai se identificar muito com o que eu vou falar aqui. O Haiti não está na Janela 1040, mas hoje em dia a Janela 1040 ela é, digamos assim, um arquétipo, né? É institucional, mas a Inglaterra, a França, a Espanha, a Europa também poderiam ser colocados na perspectiva da Janela 1040, por tudo que está acontecendo lá esse final de ano especificamente. Mas lá no Haiti também tem as mesmas características da Janela 1040. Eles precisavam de alguém que tivesse vocação, dom, para interter e poder chegar até as crianças, numa ação social que lá é feita em missão de paz. E a pessoa que ia para a vaga não tinha essas habilidades, e ele foi voluntário, e ele foi chamado, além da capacitação profissional dele, mas também porque ele tinha essa habilidade. Então ele foi cumprir, ele é evangélico, ele foi cumprir o ID de Jesus profissionalmente, mas também levando a palavra de Deus na ação social. Então ele é palhaço e é mágico. Então ele tem 2 habilidades. Então ele conseguiu entrar lá na Haiti com relação a essa comunidade para poder fazer tudo isso. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo que assistam o filme O Som da Liberdade, né? O personagem Tim Ballard, né? O personagem principal. Existe uma cena do filme, não vou dar spoiler aqui para quem não viu ainda, mas tem uma cena no filme em que ele, por meio de uma ação social, ele faz o resgate de crianças exploradas pelo tráfico sexual e levando, inclusive, a palavra de Deus. Amém. Maravilha, né, queridos? Está vendo só? Quanta oportunidade nós temos aqui. Mas para isso, uma pergunta, né? Você sabe qual verdadeiro é o valor que tem uma alma? Não é para mim, não vale para Cristo. Então, para que nós possamos, através dos nossos dons profissionais, até mesmo culturais que o Senhor tem nos capacitado, para que nós venhamos empregados para a obra missionária. Que maravilha, queridos. Já estamos caminhando aí para a lição de número 11. Estamos quase encerrando já. Essa lição também foi fantástica. Por que foi fantástica? Gravamos aí com o nosso presbítero, irmão Flávio, aqui do Tempo Sede, músico, né? Irmão, nós já nos conhecemos aí há mais de 20 anos, nos conhecemos, Flavinho aí. Eu logo quando eu cheguei aqui em Taubaté,
nós fomos congregar junto ali na Igreja de Independência, hoje considerada pelo pastor Lázaro. Na época era o pastor Delino, que é o genro do pastor do nosso irmão Flavinho. E foi algo extraordinário aquele tempo que estivemos juntos pregando. E por que foi uma lição muito gratificante também? Porque o nosso irmão é músico, né? E infelizmente muitos dos nossos músicos são taxados de não ter intimidade com o manuseio, com a palavra do Senhor. Mas o irmão aqui, mais uma vez, ele provou que é completamente ao contrário de tudo isso. Foi uma aula um tanto quanto extensa, mas muito rica e profundo conhecimento. E agora a irmã Marcela vai trazer aí o resumo da nossa lição, não. Pode ficar bem à vontade. Amém. Obrigada. Missões e a igreja perseguida. O tom da lição de hoje, ela continua no mesmo tom aqui que o Wagner trouxe, né, para a gente hoje. Por quê? Porque a gente começa a entrar numa parte aqui da lição que é uma parte difícil de ouvir, difícil da gente querer entender, porque quando a gente imagina pessoas mortas, famílias dissipadas, crentes perseguidos, a gente quer imaginar a parte do que a gente está aqui louvando, cultuando, ofertando, indo para nossas casas, seguindo a nossa vida. A gente imagina, o evangelho, vou ali, levo a salvação, uma palavra para alguém, falo com alguém. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Graças a Deus por isso. Mas existem nossos irmãos sendo perseguidos e mortos por conta do evangelho, de adentrar em locais muito fechados, como o Wagner bem trouxe, né? E aqui na lição de hoje traz o contexto também da Coreia do Norte, né? Um ambiente muito fechado, muito restrito, para que outros tipos de ajuda cheguem, né? Lá, aqui a gente vê uma fotografia, o país norte-americano teve mais de 3 milhões de pessoas mortas pela fome, né? Que é um quadro desastroso, e ao mesmo tempo um grande quantitativo de perseguição religiosa. Lá é extremo isso. Vítimas dessa tirania, né? Que arruinou lá a nação. E tendo os cristãos a Coreia do Norte, né, intensa e nessa questão dessa tortura toda que é passada ali naquele lugar. O que a lição chama a atenção, e eu acho que é interessante a gente destacar, irmão, essa dificuldade que a gente tem de ter acesso a essas informações. Porque a gente consegue fácil ali assistir um culto, uma pregação, um congresso, uma apresentação. Ali a gente está ali cultuando, recebendo uma palavra, tá? Mas e as informações destes bastidores, desses locais mais difíceis do que o evangelho está sendo feito e como ele está sendo feito? Então, o autor aqui, ele chama a nossa atenção para que, olha, vamos despertar para tentar olhar esse todo. Vamos despertar para ver que existe sim pessoas morrendo por conta do evangelho. Iniciou com Estevão, né? Trouxe aí o martírio de Estevão, que ele foi apedrejado até a morte. Mas ele estava tão convicto do que ele estava pregando, do que ele cria, que para ele ainda falou: Senhor, não compute a minha morte a esses que me matam. Né? Então, que amor é esse? Que amor de ser apedrejado até a morte, né? Uma morte lenta, doída, sofrida, mas é um amor, é uma convicção de que eu estou indo para a glória com o Senhor e que a minha missão de falar, aquilo que o Senhor tem me colocado para falar, ela vai ser dita, custe o que custar. Né? Aqui na vida custou a vida do próprio Estevão e de tantos irmãos aqui que passam por essa situação de perder sua própria vida. Então, a conclusão da lição é: infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa de Jesus em nome das ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com fundamentos da fé cristã. Oremos por causa da igreja perseguida. O que a gente pode fazer? A gente tem que orar por essas igrejas. Nós temos que tomar conhecimento do que de fato está acontecendo e se envolver com esta causa.
Eu preciso sentir, eu preciso realmente me envolver e entender que o evangelho é sério, a nossa responsabilidade de pregar é séria. A gente teve um exemplo aqui na lição anterior que nos dá uma esperança de que vale a pena fazer tudo isso, que foi a vida do próprio Paulo, que ele era um perseguidor dos cristãos, mas quando Deus ele entra, ele redime aquela pessoa e ela pode realmente mudar totalmente. Então ele saiu de um perseguidor de cristão para um pastor de cristão. Então então, mas por que eu vou num lugar desse pregar? Eu vou porque se Deus ele tem uma obra a cumprir, ele pode sim entrar na vida dessas pessoas, libertar, salvar, curar. É esse Deus que a gente crê e é por isso que nós vamos continuar pregando até o fim e até os confins da terra. Amém? Como a nossa irmã Marcela falou, né? Agora estamos entrando numa parte delicada desse trimestre, né? Onde vamos falar da morte dos nossos irmãos, morte de famílias, filhos, mães, pais vendo seus filhos serem sepultados, filhos vendo seus pais sendo sepultados aí por amor ao Evangelho, né? E agora na lição de número 12, é uma lição também muito marcante. Nós tivemos aqui a presença da nossa irmã Daniela e a nossa irmã Inga. Essas irmãs eu tive o privilégio de comunicar somente com elas, né? Quando estávamos na pregação do Bonfim. A irmã Daniela ainda continua lá e hoje a nossa irmã Inga, que participou dessa lição, ela está ali na nossa pregação do bairro do Continental. A pregação do Bonfim hoje é pastoreada pelo pastor Reginaldo, e a pregação do Continental ali, pastor da nossa irmã Inga, é o pastor Riberto. Na foto aqui está a irmã Inga com seu esposo, o irmão Pedro de Alcântara, um casal muito amigo nosso aí, né? Sempre frequentando a nossa casa e a casa deles, e tem sido uma maravilha. E nessa lição aqui nós podemos sentir a presença e a glória do Espírito Santo de Deus aqui de uma forma tão grandiosa, irmã Marcela. E ao falar de missões aqui, uma que a irmã Daniela ela é apaixonada por isso. Ela se converteu ao Evangelho, aceitou Jesus Cristo numa aula de escola bíblica dominical, onde ela foi convidada pela sua avó, que já frequentava a pregação do Bonfim ali, e ela convidou, vamos comigo até a EBD hoje assistir uma aula, e ela tinha 8 anos de idade, isso daí. E ela foi ali com a sua avó, acompanhou, naquele dia ela decidiu entregar a sua vida para Jesus, e de lá para cá ela tem sido fiel. Do que o Senhor tem dado para ela fazer, ela tem feito com muito esmero. Eu falo isso porque eu a conheço. Hoje ela é coordenadora da EBD do Bonfim. Então, é uma irmã ali que ela não mede esforço para com a obra do Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando se deixar dessa lição aqui, ela foi até as lágrimas. Como é que foi tão profundo ela falar sobre isso, né? E hoje a senhora está incumbida de trazer esse... Não, a senhora não, é o irmão Wagner, agora esse é o número do irmão Wagner. Está incumbida, irmão Wagner, trazer o resumo dessa lição para nós. Fique à vontade. Bom, o pastor Wagner Gabi, que montou as 14 lições, ele até a 11 trouxe toda a teoria do que é feito com missões, organização, fundamento de Deus, o que Deus espera. E ele decidiu colocar uma lição prática. Então, vai muito ao encontro do seu comentário, a lição número 12, porque ele tem um perfil prático. Ele falou assim, eu vou mostrar para a igreja que esse modelo dá certo. E quem que ele escolheu para esse modelo? A igreja de Antioquia. Então, toda a teoria ela só é válida se ela for experimentada. E ele personalizou na lição 12 a experimentação de uma igreja modelo, a igreja de Antioquia. Então, além do todo o relato bem honesto, né, e sincero que você fez sobre a lição da nossa irmã, a lição número 12, ela vem mostrar para a igreja que pode dar certo. Isso dá certo. É viável, é esse o caminho. Bom, então, aqui no textual fala assim, e servindo eles ao Senhor, ou seja, a igreja de Antioquia, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Foi assim que aconteceu com ela aos 8 anos. Né? O Espírito Santo a chamou para essa grande obra na igreja de Antioquia e também na nossa igreja
invisível, né, que nós temos hoje, que é a igreja movida pelo Espírito Santo. Bom, o jejum e a oração, eles devem ser feitos para pedir oração ao Espírito Santo, uma direção e orientação ao Espírito Santo, justamente para que nós possamos conduzir a igreja. E a igreja de Antioquia, ela tinha esse princípio. Era uma igreja orientada pelo Espírito Santo. Ela tinha homens com qualidades, que serão discutidas aqui nesse resumo, mas principalmente, quero colocar aqui como primazia dessa lição de Antioquia, a presença do Espírito Santo na igreja. Porque foi assim que ela chamou Paulo e Barnabé, para que depois de um ano pregando, as pessoas da localidade o reconheceram como cristãos. Já havia tido antes o Pentecoste, já tinha havido antes o martírio de Estevão, e isso não foi ainda o suficiente para mobilizar a comunidade para reconhecer aqueles discípulos como cristãos. Depois de um ano ensinando, e a igreja orando e jejuando e servindo uns aos outros, é que todo esse fundamento, essa preparação anterior, culminou em Atos 11, 26, onde pela primeira vez os cristãos foram reconhecidos. Bom, e quem era essa igreja de Antioquia? Antioquia era uma cidade da Síria, onde a população era mais ou menos de 500 mil de habitantes, ou seja, mais ou menos seria aqui 2 Taubaté, né? Seria 2 vezes a nossa cidade aqui. Era uma cidade que não era só de judeus ou de judeus cristãos novos convertidos, pelo contrário, eram judeus que haviam sido dispersos pela perseguição, foram reunidos em Antioquia, mas também tinham pessoas de todas as nacionalidades, pessoas leigas, doutores, profetas, e graças a Deus, pessoas que, com várias culturas reunidas ali, puderam aceitar a vontade do Senhor e a palavra de Deus. Era tida como a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém. Ou seja, era uma cidade muito importante como referência. E a igreja de Antioquia, ela tinha um posicionamento espiritualmente estratégico com relação a tudo isso, pelas características pelas quais eu acabei de falar aqui sobre essa igreja. Bom, quais são as características dessa obra missionária lá em Antioquia? Ela tinha profetas e doutores, então ela tinha inspiração do Espírito Santo, mas também tinha o ensino da palavra. Ela tinha homens chamados que se dedicavam a ensinar a palavra, mas sem orgulho humano, submetidos à direção do Espírito. E era uma igreja também servidora, era uma igreja que servia uns aos outros, pela comunhão da adoração, pela oração e o serviço em diversas convicções e vocações em favor das multidões da Ásia e da Europa. Era uma igreja que servia, uma igreja servidora, não uma igreja que se servia, era uma igreja que servia aos membros da comunidade. E era uma igreja sensível ao Espírito Santo, como eu disse, porque dali foi chamado Paulo e Barnabé e eles foram chamados para poder iniciar essa grande obra. Bom, a partir dali, como eu disse, era uma igreja estrategicamente espiritual, posicionada ali em Antioquia. Por quê? Porque dali partiram várias missões, várias rotas missionárias. Eu vou citar aqui apenas alguns lugares: Chipre, Antioquia da Pisídia, que era outra cidade, Icônio, Listra, e depois Paulo e Barnabé retornam novamente a Antioquia. Então passaram por aqui por várias cidades, pelo menos 4 ou 5 pregando esse evangelho. E esse grande legado da igreja missionária, ela foi uma porta que Deus abriu aos gentios. Então, os judeus dispersos, recém-convertidos, mas também aos gentios. Então, ali era um polo onde Paulo ele começou a fazer suas viagens e pregando a palavra de Deus. E, por fim, quando a cultura de missões faz parte da rotina da igreja, essa igreja torna-se missionária. Então, para quem chegou até aqui a lição número 11 achando que essa história de missiologia não dá muito certo, a igreja de Antioquia vem provar o contrário. É um modelo que deu certo, por todas as características. Um polo irradiador do evangelho, com ensino, com o Espírito Santo, com homens fiéis a Deus, e servir a comunidade e a localidade e outros estados, países e as cidades por assim por diante. Uma igreja que deu certo, uma igreja que dá certo. Isso me traz à memória aqui o nosso ministério. Conhecido, né? Uma igreja missionária, um ministério missionário, né? Isso é maravilhoso. Queridos, para você que não sabe, não nos conhece, você que é de outra cidade aqui fora do estado de São Paulo,
estamos aqui no estado de São Paulo, no interior, na cidade de Taubaté, né? Nós somos uma igreja missionária. Nós temos 14 famílias hoje atuando na Argentina com a obra missionária. Nós temos mais 3 famílias atuando na Europa. Temos 3 famílias em Portugal, na Europa, Portugal. Temos uma família na Itália e uma outra família na Espanha. E também temos uma família nos Estados Unidos. Recentemente ele voltou de lá, não sei quando ele foi, mas ele continuou no campo missionário. O pastor Jefferson, que estava na China também com a sua família. Eu não me recordo onde que ele está atuando, ele se encontra no campo missionário. Então nós somos uma igreja no Brasil, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, mas estamos aí alcançando outras nações, outras pátrias, né? Sem contar com a cidade de Taubaté. Como eu tenho falado em decorrer desse trimestre, somos uma igreja que todos os bairros da cidade de Taubaté nós temos um templo com suas portas abertas e os pastores ali aptos para te receber. Então, por isso que eu falei, somos uma igreja missionária, pela glória de Deus. Vamos caminhando aqui para a lição número 3, irmã Marcela? Opa, vamos lá. Que maravilha, né? Essa lição número 3 aqui, ela vem trazer para nós um propósito de missões. Eu acho que já quase deu resumo dessa lição. Me perdoe. Já tivemos aqui o nosso colega de trabalho também, né? O presbítero irmão Robson, ele congrega ali na Estiva, e é uma bênção, né? Ali, auxiliando o pastor Paulo, que está ali, o irmão foi muito feliz aqui na missão dessa lição. Eu acredito que hoje não vai ser diferente. A nossa irmã Marcela está fazendo um resumo dessa lição para nós. Pode ficar à vontade. Amém, obrigada. Bom, então estamos aí caminhando para a lição número 13. É uma lição que eu iria resumir de questionamentos, né? A gente faz muitos questionamentos nessa lição. No textual ela diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois é imposta a obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, o questionamento que a lição traz é: como está a nossa disposição em levar este evangelho ao mundo? Diz: você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com essa execução, dessa ordenança que Deus fez? Né, que está em Mateus 24:14, isso. Se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Em Mateus 24:45-51 e 25:14-30. E Paulo deixou claro nesse versículo introdutório: pois me é imposto essa obrigação. Então, Paulo ele via isso como uma responsabilidade e como uma ordenança. Que até agora a gente está, né, num tom convidativo e de pregar o evangelho. Deus falou para pregar o evangelho. Aqui Paulo ele foi muito enfático. Ai de mim, ai de mim. Existe aqui um tom de negligência se nós não fizermos essa ordenança bíblica. E nós temos que ter o nosso coração aberto para sermos exortados também pela palavra, porque ela vem nos exortar. E ela nos exorta para nos fazer voltar, opa, deixa eu voltar para o caminho que eu devo andar e que Deus espera que eu ande dentro daquilo que Ele me chamou para fazer. Então, essa lição, existe um propósito. Por que eu tenho que pregar a missão? Por que eu tenho que falar de missão? Por que nós falamos na lição número 1, vamos voltar lá, Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é a missão, é por isso que nós estamos aqui a esse tempo, né, já ia longo falando sobre isso, porque existe uma expectativa do nosso Pai para com as nossas vidas, para que essa palavra seja anunciada. E como essa palavra vai ser anunciada? Através da minha vida, através da sua vida, através da nossa vida, através da igreja. Então, essa lição número 13, qual que é o propósito de eu pregar este evangelho? Então, existe um propósito, essa ordenança dada por Deus, para que as pessoas o conheçam, né, e possam ter a oportunidade de ter a sua salvação.
Mas mais do que isso, existe uma ordenância de Deus para nós. Então, nós temos a obrigação de fazer essa missão. E como é que a gente conclui? Então, ai meu Deus, né? A gente conclui com o nosso espelho mesmo, a nossa autoanálise. Como que eu estou fazendo missão? Será que eu tenho pregado para os meus? Será que eu tenho falado na minha família? Será que eu tenho falado na minha escola? Será que eu tenho falado na minha faculdade? Será que aquela pessoa que chega tão necessitada perto de mim, será que eu me permito ser canal para dizer que para ela há esperança sim? Que existe um Salvador sim, que ele veio para nos salvar e nos redimir? Então, como que nós temos feito a missão? Né? Como que nós temos feito a missão? Se eu consigo fazer aqui, você pode ter certeza que o Senhor ele vai alargar aí os propósitos deles na sua vida e fará com que a sua voz ela possa atingir aí outros patamares para que mais pessoas também conheçam esse evangelho através da sua vida. Como nós podemos fazer missão? Viver conforme a imagem e semelhança do Senhor, darmos bons testemunhos, sermos exemplos por onde a gente passar. Lembre-se que você é um representante do Senhor. Então, quando você estiver passando e vier a sua carne, a sua humanidade, você fala, eu preciso que as pessoas me veem como vem Jesus, como vem meu Cristo. Eu estou representando ele de forma assertiva ou não? Se não, eu vou me rever e vou tentar, peraí, tem alguma coisa aqui que está destoando com este evangelho. Nessas lições a gente viu homens e mulheres que deram a sua vida 100% para viver, eles eram tão convictos de que este era o caminho, de que essa era a missão, que nada mais importava, não importava as suas circunstâncias pessoais, não importava as suas próprias vidas, mas importava aquilo que o Senhor chamou para fazer. E nós, como nós estamos fazendo isso? Então, como eu falei que era de questionamentos, assim eu termino este momento aqui da lição 13. Já agradecendo a minha participação, que foi até aqui. Amém, queridos. Que maravilha. Passa 14 para mim. Não, tá bom. Que maravilha. Vamos aí caminhando para a última lição desse ano, desse trimestre, né? A lição de número 14, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Teve aqui também a presença marcante, né? Já é nosso cliente de carteirinha, pastor Marcos Devaney, pastor ali na nossa ligação do bairro do Pouso Frio, na zona rural, uma igreja bem aconchegante, um pastor com vasto conhecimento, um pastor muito amoroso. E foi maravilhoso também. E hoje a gente está incumbido de trazer o resumo dessa lição para nós, nosso irmão Wagner. Bom, pode ficar à vontade. Bom, de fato, a lição 14, eu acho que, assim, de novo, o pastor Wagner Gabi foi muito feliz e ele fechou, assim, esse trimestre relacionando a missiologia com a volta de Cristo. A missiologia e a escatologia com a volta de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, né? Não somos desse mundo, estamos aqui de passagem. O nosso foco é Israel Celestial, Jerusalém Celestial. E tudo que nós vivenciarmos, passarmos por aqui, lágrima, choro, dor, um dia vai acabar. Porque Jesus vai voltar. Ainda que a gente entenda que o tempo passa, que as coisas se esvaem, mas uma verdade fica, ele vai voltar. A gente não pode esquecer disso. Essas 14 lições vieram para nos lembrar disso. Missões não é só para levar o pão que alimenta, não é só para levar a cura da enfermidade, não é só para levar o acolhimento, mas principalmente, porque se eu perecer aqui nessa terra, a minha vida eterna está garantida, se eu com Cristo viver e morar. Porque a missiologia é isso, é levar essa palavra de salvação e redenção a todos os povos. E assim está escrito em Mateus, capítulo 24, 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então Deus ele faz um relacionamento entre a missão, pregar o evangelho e a volta de Cristo. O ato final da missiologia é a volta de Cristo. É a igreja invisível que ele está reunindo para morar com ele. Isso me deixa muito alegre, me deixa muito arrepiado. A volta de Jesus, ela requer um senso de emergência
não é apenas um senso de urgência, é um senso de emergência, é aquilo que não pode mais esperar. Quando a gente vai na fila do hospital, na fila do médico, a gente coloca aquelas pulseiras coloridas, né? E a de mais alto grau é emergência, porque a de urgência a gente entende ainda que não é tão necessário assim ser atendido de imediato. Mas para quem sofre da dor espiritual, do vazio espiritual, é emergência. Porque se essa pessoa morre ali naquele momento sem Cristo, ela não tem uma segunda chance. E se Jesus voltar também, se essa pessoa não aceita Cristo, ela também não tem uma segunda chance. Então, ou Jesus volta para nos buscar, ou com ele iremos morar ao céu, aceitando ele como Salvador. Então, esse é o senso de emergência da igreja. Então, é uma tarefa urgente a gente poder pregar o Evangelho de Cristo. Somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Então, por isso que é uma tarefa de emergência. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a sua vinda ao sucesso da evangelização mundial. E nesta última hora, a igreja precisa de voluntários para responder à evangelização universal, para que mais pessoas possam ouvir sobre a sua volta, sobre o seu chamado, sobre essa reunião que o Espírito Santo está fazendo em todos os povos, todas as terras, com relação à igreja do Senhor Jesus. A lição desse trimestre, né? Até os confins da terra. Mas eu diria que ela também é até o interior do seu coração. Ela vai até os povos mais distantes, como eu e Marcela moramos na Amazônia, mas também vai até o seu coração, onde o Senhor Jesus ele quer habitar, quer morar, e é um convite para que você realmente faça parte dessa igreja invisível, da qual o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Estamos aqui anelando e esperando ansiosamente por esse dia, onde tudo mais acabará, receberemos um novo nome, uma nova casa, e estaremos lá morando com Ele, onde finalmente nós nos encontraremos com o nosso Deus. Porque assim, Eduardo, Marcela, Letícia, o Senhor Deus, Ele é um Deus magnífico, né? Ele fala que a terra é como os tribos de seus pés, mas ao mesmo tempo é um Deus pessoal. É um Deus tão grande que me abraça de maneira tão íntima e acolhedora. Então, isso é missiologia, é mostrar que Deus também pode ser um Deus pessoal, ser revelado a nós por meio de Jesus Cristo. Amém, queridos. Tá vendo só? Você que esteve aí nos acompanhando no final, um vídeo tanto quanto extenso, né? Mas rico para te abençoar. Resumo aí do nosso trimestre, 14 lições, né? E queridos, e o porquê desse casal estar aqui hoje, também conosco? Olha para essa fotinha, que coisa mais linda. Essa fotinha aqui, ela remete tudo que nós, no decorrer desse tempo, de uma hora e pouco, nós ultrapassamos aí. Você vê ali ó, o carinho, não somente pela foto, mas pelas palavras que foram aqui dirigidas de um para o outro. E o porquê desse casal estar aqui, falando de missões, nada melhor para a gente fechar um trimestre, falando de missões, mas trazendo uma família para representar esse ato tão sublime do Senhor Jesus Cristo. Uma família de casal, missionários abençoados, hoje estão aqui no Tempo Sede, nos auxiliando, ajudando na edificação da nossa EBD, né? A irmã Marcela é professora da Praça das Irmãs, hoje o nosso irmão Wagner é professor da Praça dos Irmãos, mas é uma família trabalhando para o reino. E isso é muito gratificante para mim. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do casal que nos abençoando. Para você que não se recorda aí, na lição de número 3 do trimestre passado da Grande Babilônia, o irmão Wagner nos presenteou. Mas as canecas que estão aqui hoje, aqui, ó, foi um presente dele, nós ficamos aí muito agradecidos, irmão. Foi maravilhoso esse presente. A nossa irmã Marcela ela esteve conosco na lição de número 7 também, falando sobre a Grande Babilônia. Se eu não me engano, a senhora falou sobre o feminismo, não foi isso? Foi. Amém. Se eu não me recordo da lição, mas se eu não me lembro a temática da lição agora de cabeça. Mas foi muito rico também. E na lição de número 7, a irmã Marcela ela trouxe aqui um livro, queridos. E eu estava orando a Deus para... Eu queria fazer o encerramento desse trimestre com um casal. E daí eu comecei a me recordar daquele livro que a senhora trouxe. A senhora fez uma menção daquele livro, mas no final daquele livro ali foi um livro que o casal ganhou quando eles estiveram lá na Amazônia. E ali os irmãos que abençoaram eles ali fizeram as suas dedicatórias. E nós lemos a lição de número 7 aqui.
E eu lembrava daquele vídeo, eu falei, aceitar um casal que eu vou trazer, um casal missionário para fazer esse grande encerramento. Mais uma vez agradeço. Agradeço a vocês que estão aqui presencialmente conosco, agradeço aos nossos coordenadores, o nosso presbítero irmão Samuel, o nosso evangelista irmão Regis, e ao nosso pastor Luiz Francisco, né, que é o pastor presidente do campo da CBD dos Ministérios da Terra, e o nosso pastor Ednei Sassi, que é o nosso pastor aqui do Tempo 7. Agradeço pela confiança de poder estar aqui à frente desse projeto, desse trabalho. O ano que vem espero estar aqui ainda, mas se houver uma mudança na parte da diretoria, vamos aceitar, porque somos submissos, como o nosso irmão Wagner colocou aqui, ó, nessa caneca. Olha que maravilha. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor. É o nosso trabalho, não tem sido bom no Senhor. E famílias ali do lado da linha estão sendo edificadas. Amém? Senão eu vou chorar. Bom, Wagner, obrigado.